eu sou Poliana Ribeiro, bem-vindo, bem-vinda à terceira aula do quarto módulo do nosso curso de regularização de imóveis. E hoje falaremos sobre divórcio extrajudicial. Então vamos lá. O divórcio extrajudicial nada mais é do que o divórcio realizado em cartório, sem a necessidade de procedimento judicial. É um procedimento simples, porém possui seu regramento próprio e algumas particularidades. Não é sempre que é possível fazer o divórcio extrajudicial. Há casos em que é necessário que o procedimento seja feito mediante processo judicial. Então vamos lá. Para que possa ser realizado em cartório, o divórcio extrajudicial deve ser consensual, todos os envolvidos devem ser maiores e capazes. Ou seja, é imprescindível que haja consenso entre as partes, devendo estar de acordo quanto às questões envolvidas, não podendo haver divergências entre partilhas de bens, por exemplo. Para preservar os direitos daqueles que são menores ou incapazes, a lei determina que nestes casos deve haver o acompanhamento do Ministério Público. Dessa forma, se houver filhos menores ou incapazes, haverá a necessidade do processamento do divórcio via judicial. Nesses casos, o juiz possibilitará o acompanhamento do Ministério Público, visando a preservação dos interesses dos incapazes envolvidos. Agora, se o filho menor for emancipado, o divórcio poderá ser efetivado pela via extrajudicial normalmente, ok? Outro requisito para possibilitar o divórcio extrajudicial é que a mulher não esteja grávida, ou pelo menos não tenha conhecimento, da gravidez. Inclusive, na lavratura, as partes devem declarar ao tabelião que a esposa não está grávida, ou ao menos que não tenha conhecimento deste fato. Isso porque a lei assegura, no caso de gravidez, os direitos do nascituro. Assim como no inventário extrajudicial, mesmo o procedimento do divórcio extrajudicial sendo mais simples, mais rápido e realizado 100% em cartório, será necessário o acompanhamento de um advogado. Nesse caso, em se tratando do divórcio extrajudicial, poderá sem problema algum um só advogado assessorar, assistir os dois cônjuges, certo? Esse acompanhamento é de suma importância, pois o advogado não só verificará todos os trâmites do procedimento, bem como toda a documentação, e também terá um papel muito importante na orientação do casal. Essa orientação não se refere apenas ao procedimento do divórcio extrajudicial em si, mas também no melhor encaminhamento das tratativas do casal sobre a partilha de bens e fixação de pensão, se for o caso. Então, quais os documentos necessários para a lavratura da escritura pública de divórcio extrajudicial? Documentos dos cônjuges, documentos pessoais, certidão de casamento atualizada, pacto antinupcial, lavrado e registrado, se for o caso, documento dos filhos, certidão de nascimento ou RG e CPF, documentos dos imóveis, certidão negativa, expedida pelo cartório de registro de imóveis, no caso de ônus, e ações pessoais, reais e pessoais persecutórias, bem como a certidão de matrícula atualizada. Certidão negativa referente aos tributos municipais, se for urbano. Se for rural, certidão negativa expedida pela Receita Federal, que é o ITR.
certidão de matrícula atualizada do mesmo, certidão mencionando o valor venal através do IPTU, também os documentos dos automóveis, pelo certificado de registro e licenciamento do veículo. Lembrando que o divórcio extrajudicial poderá ser lavrado em qualquer tabelionato de notas, certo? E não importa onde é o domicílio do casal ou onde se localizam seus bens, eles sempre poderão escolher em qual cartório e em qual localidade preferem que seja lavrado o divórcio. Então vamos lá, poderosas chaves para a lavratura do divórcio extrajudicial. Primeiro, contrate um advogado, como já dissemos, é um procedimento em que é obrigatória a presença do advogado. Lembre-se, não há necessidade de se contratar um advogado para cada cônjuge. Haja vista que trata-se de um divórcio consensual, não há problema algum em ter um assistente para ambos envolvidos. Escolha do cartório, livre escolha dos envolvidos, juntada de toda a documentação necessária, e quando o advogado for dar a entrada ao procedimento no cartório, já deve apresentar toda a documentação necessária. Então, ao dar entrada, ao iniciar-se com o procedimento do divórcio extrajudicial, deverão ser descritos a partilha dos bens, definir pagamento ou não de pensão, definir eventuais alteração dos nomes dos cônjuges. Estas informações são fundamentais e estarão discriminadas na escritura pública de divórcio extrajudicial, no caso. Então, o pagamento dos emolumentos, eventuais tributos deverão ser realizados também. No caso de partilha de bens, se houver transmissão de bem imóvel de um cônjuge ao outro, haverá incidência do ITBI ou ISTI. Mas também poderá haver a incidência do ITCMD, caso haja a transmissão de bens entre os cônjuges a título gratuito. Ok? Além desses eventuais tributos, é necessário o pagamento dos emolumentos cartoriais. O valor dessa taxa varia de estado para estado. E sem dúvida alguma, o procedimento do divórcio extrajudicial, que é todo realizado em cartório, costuma ser muito rápido e barato. Então, muito obrigada por mais esta aula e até a próxima!